Foi noite de visitantes na Liga dos Campeões. O Atlético de Madrid venceu o Manchester United por 1-0 e derrubou o fantasma Cristiano Ronaldo. E também lá em Amsterdã, o Benfica bateu o Ajax e configurou uma grande zebra nesse duelo em que os portugueses eram underdogs. São dois temas que a gente vai tratar no vídeo de hoje no canal do Fábio Dias. Hoje sem tarja, sem vinheta, sem nada. Hoje um modo mais raiz para você que está acompanhando o canal do Fábio Dias, o Progresso. Semana passada, infelizmente, não pudemos publicar as análises costumeiras dos jogos das oitavas de final. Peço, inclusive, desculpas por conta disso. Prometi que faria análises de todos os jogos aqui no canal e, oportunamente, vou subir as análises dos jogos da semana passada. Claro que não é tão factual, mas para ter os vídeos aí e, enfim, na sexta-feira tem o sorteio dos duelos de quartas de final da competição. Então, talvez, em cima do sorteio, vamos dar uma passadinha rápida pelos confrontos e aí atualizar a questão relacionada aos confrontos da semana passada, em que Liverpool se classificou, em que Real Madrid detonou o Paris Saint-Germain, por exemplo. Nos jogos de hoje, o Atlético de Madrid, time que está aqui atrás no cenário, né, o cenário vermelho e branco, rojo e blanco, bateu o Manchester United e derrubou o fantasma, né? Derrubou o Cristiano Ronaldo, claro, coletivamente falando, foi o time dos Red Devils lá no Old Trafford, mas derrubou o Cristiano Ronaldo, que era uma verdadeira pedra na chuteira do Cholo Simeone e do Atlético de Madrid como um todo. 2014, 2016, 2019, sempre o Cristiano Ronaldo aparecendo aí para ser a grande enfim, a grande arma contra os times do Cholo. Sempre o Gajo achava uma forma, seja diretamente com gols, seja indiretamente participando dos adversários do Alete para tirar a orelhuda do Atlético de Madrid. Pela Juventus, no último confronto entre eles em mata-mata de Champions, não era final, era as oitavas de final, mas o Cholo havia comandado o Atlético de Madrid na vitória por 2-0 lá no Wanda Metropolitano e teoricamente estaria com a vaga. Mas na volta em Turim, a Juventus conseguiu vencer por 3-0 com 3 gols do Cristiano Ronaldo. E nas outras duas oportunidades, o Real Madrid bateu o Alete nas finais em Lisboa e em Milão e tiraram a orelhuda, que é o que falta, a cereja do bolo do Cholo lá no Alete. E hoje o Cholo conseguiu mais uma vitória emblemática na Inglaterra, né? A gente já vai entrar no jogo, mas o resgate rápido, né? Muita gente critica o estilo de jogo do Cholo, é um cara muito retranqueiro, é um cara muito decisivo, muito defensivo, né? Melhor dizendo, mas não dá para dizer que esse time do Atlético de Madrid não compete. E hoje competiu barbaridade lá no Old Trafford. Jogou com linha de 5, só para completar a história, né? Eu falei que ia falar a história. O Alete com o Cholo Simeone, já é uma década de trabalho do Cholo, costuma conquistar vitórias emblemáticas jogando na Inglaterra. Foi assim na campanha de vice-campeão em 2014, temporada 13 e 14, lá no Stamford Bridge, vitória por 3-1 contra o Chelsea. Foi assim contra o Liverpool, naquele jogo que ficou conhecido como o último antes da pandemia do novo coronavírus, em Anfield, quando ele bateu o Liverpool na prorrogação, o jogo que o Llorente apareceu, que o Morata fez gol e tudo mais. E agora uma vitória mais do que emblemática para eliminar o Manchester United, que era visto como, se não franco favorito, ligeiro favorito nesse confronto na Inglaterra. O Manchester United, que teve Cristiano Ronaldo, teve o time considerado completo ali, com De Gea, com Dalot, com Varane, com Maguire e com Alex Telles, Fred e McTominay, dois jogadores que foram importantes no início do jogo e no primeiro tempo como um todo. O Manchester United não tinha tanto espaço para trabalhar a bola na entrada da área do Atlético de Madrid, então o espaço que tinha e era gerado por Fred e McTominay nessa dobradinha, né, o brasileiro que não funciona tanto como primeiro volante, e o McTominay que acaba sendo ali o jogador que chega também, não é tão primeiro volante, mas que se aproxima bem, vê o jogo, observa o jogo muito bem de trás, então participa bem.
E os três meias ali, o Elanga, o Sancho e o Bruno Fernandes, três jogadores também que acabam sendo peças que geram espaço e chegam na área para finalizar. Não é tanto a característica do Bruno Fernandes ser o articulador, ele é um 10, mas que pisa muito na área como segundo atacante. Hoje não teve tanto espaço assim, o português acabou não sendo uma peça tão determinante assim na equipe do Manchester United, para tentar criar o jogo para o Cristiano Ronaldo. E aí foi um ponto, né? A estratégia do Atlético de Madrid foi tão boa que o Cristiano Ronaldo não teve condições de finalizar tantas vezes assim. Aliás, finalizou uma. Nem foi no alvo, foi uma finalização depois de um cabeceio do Cavani, que entrou no segundo tempo, o Oblak deu rebote e o Cristiano Ronaldo finalizou. Mas foi só. O Cristiano Ronaldo não teve espaço porque a marcação do Atlético de Madrid estava muito compacta. E dessa forma o Atlético de Madrid foi encaixotando não só o Cristiano, como o Bruno Fernandes. Foram dois jogadores que acabaram tendo a sua vida dificultada bastante. Contra um Atleti que, além da competitividade e da coletividade, foi um time que individualmente teve suas peças ali de destaque. Linha defensiva de 5, com o Oblak no gol, um dos destaques, evidentemente. O goleiro voltou a defender em alto nível. Hoje nem precisou ser um personagem tão marcante assim na partida, mas acabou sendo uma peça fundamental para trazer tranquilidade, para orientar o time, para organizar mesmo o sistema defensivo do Atleti. A linha de 5 com o Llorente sendo o ala pela direita, sendo o meio-campista, e agora volta a luz, que haja luz, como diria o outro, no cenário, mas enfim, a análise não se perdeu nesse meio tempo, em que caiu a nossa ring lights, mas enfim, Marcos Llorente, Savic, Jiménez, Reinildo, o lateral esquerdo contratado nessa temporada, que tem funcionado como um zagueiro pela esquerda, um terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, e o Renan Lodge como lateral pela esquerda, o ala pela esquerda, muitas vezes sendo o cara mais adiantado do Atlético de Madrid, mesmo sendo um cara de lado, né? Curiosa essa história. Porque do meio para frente o Cholo colocou um tripé de meio campo, com Herrera, com Depou e também com Koke, muito boa partida do Koke, aliás, e o ataque com Griezmann e João Félix. Dois caras de velocidade, dois caras que funcionam como segundos atacantes, não são atacantes de referência, por isso saem muito da área, por isso saem muito da proximidade da área e por isso muitas vezes estão no meio campo. E por isso o Renan Lodge, mesmo pelo lado, muitas vezes foi o cara mais adiantado na formação do Atlético de Madrid. Esse 5-3-2 que com bola era um 3-1-4-2, podemos dizer assim. Muitas vezes o Cholo e o Atlético de Madrid é visto como um time defensivo, mas hoje o Atleti trabalhou muito a bola, em vários momentos tinha 1 minuto e meio, 2 minutos de posse, trabalhando muito a bola, com qualidade, com aproximação, para tirar um pouco a velocidade do jogo. O Atleti estava jogando fora de casa, não tinha vantagem, porque na ida, inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso, vou deixar na descrição, análise do jogo de ida. O Atleti foi melhor na ida, mas acabou sofrendo o empate gol do Elanga. E mesmo assim o Atleti não quis acelerar o jogo. Não era a ideia colocar o jogo num ritmo frenético. Até porque, até falando um pouco das ligas, La Liga não costuma ser um jogo tão intenso quanto a Premier League, né? Então os jogos na Premier League costumam ser mais intensos, diretos, a bola não para nunca praticamente, então o Atleti não queria entrar nesse ritmo frenético. E muitas vezes tirando muito a velocidade do jogo, com o Depou, com o Koke participando muito, com o Llorente entrando, vindo para o meio, né? Vindo mais para dentro do campo, ele que estava jogando aberto pela direita, mas participando como se fosse mais um meio-campista, que na origem, de fato, um segundo jogador de meio de campo, participando muito bem. E o Atleti, dessa forma, conseguiu tirar um pouco o ímpeto que o Manchester teve nos primeiros minutos. E dessa forma foi conseguindo cozinhar um pouquinho. A minha primeira grande chance foi do United com Elanga, jogada pela direita, cruzamento do Sancho, né, que foi o ponta pela esquerda, mas participou muito também pelo lado direito na movimentação, fez o passe por baixo, o Elanga como centroavante bateu, o Oblak tirou. Minutos depois, aos 14, a jogada com o Rodrigo De Paul, o argentino, bom de bola demais o Rodrigo De Paul, finalizou e o De Gea fez uma baita defesa. E o Atleti, mesmo não tendo tantas chances de gol assim, toda vez que chegava com perigo. Teve um gol anulado do João Félix, uma jogada trabalhada pela direita, um passe do Llorente que estava um pouco adiantado.
E no final do primeiro tempo foi consagrado com um gol. Uma jogada que começa lá na defesa, com o Elanga sendo desarmado, para mim, na bola e sem falta, pelo Reinildo. Ótimo jogo do Reinildo, inclusive, principalmente no primeiro tempo. O Elanga pediu falta, o juiz não deu. Até acho que pela intensidade de jogo que tem na Inglaterra, na Premier League, um contato desse na Premier League não é falta, e na Liga dos Campeões muito menos. Então seguiu o jogo, troca de passe, Koke, Griezmann participando, tal, até o calcanhar do Llorente pro próprio Griezmann cruzar e o Renan Lodge aparecer do lado esquerdo do ataque, né, já pisando na área para escorar no contrapé do De Gea. Um asterisco importante em relação ao Renan Lodge é que muitas vezes tem muitas críticas, né? Muitas vezes no sentido de, ultimamente, o Renan Lodge tem sido criticado, né? Um jogador que foi envolvido em polêmica, não se vacinou, teve a colocação para a seleção brasileira, ele acabou não se vacinando na última data FIFA, né? Na data FIFA de janeiro, fevereiro. Ele acabou não se vacinando, não quis se vacinar, ficou até conhecido como jogador anti-vax, enfim, não vou entrar no mérito. Fato é que ele foi desconvocado pelo Tite, que leva muito em consideração essa questão ética. Ficou de fora, voltou a jogar bem, tem mantido uma certa regularidade nos últimos jogos, foi muito bom, foi muito bem, melhor dizendo, é bom jogador e foi muito bem no jogo da ida lá no Wanda Metropolitano e foi um dos destaques no jogo de hoje também, fez o gol, lá ele deu assistência para o João Félix e participou muito bem. Deve ou não ser convocado pelo Tite? Cara, todo mundo tem o direito de errar. Então acho que se ele se vacinou e se ele conseguiu manter um ritmo, ele merece outra chance. Terá a chance de ser convocado até o final do ano, até a convocatória para a Copa do Mundo? Não sei se teremos tantas datas assim. Mas, na bola, fato é que o Renan Lodge foi um dos caras do confronto nos 180 minutos, esse jogo entre Lecce e Manchester United. Que no segundo tempo precisou se abrir, precisou mudar, ter mais peças ofensivas. O Ralf Rangnick, para mim, até demorou muito para colocar o Cavani. Não entrou bem, mas para ajudar o Cristiano Ronaldo a ter companhia ali, junto dos três zagueiros do Lecce, que foram muito bem. Defensivamente o Lecce foi muito bem. Entraram Rashford, Matic, Pogba, todos juntos, nos lugares do Bruno Fernandes, do McTominay e do Elanga. Bruno Fernandes encaixotado, não conseguiu jogar. Teve uma finalização da entrada da área só. Um jogo bem discreto dele. Aliás, eliminatória bem discreta, na ida já não tinha ido tão bem. O Cavani entrou depois na vaga do Fred, que fez um bom jogo, mas precisava-se de mais ímpeto ofensivo, e o Cavani poderia oferecer isso, poderia em tese, não conseguiu na prática, e no final entrou o Mata já no desespero no lugar do Maguire, todo mundo para frente, mas o Lecce tinha um jogo bem controlado. E foi assim até o final, o Lecce abdicou demais do jogo em determinado momento. No final do jogo, nos 10 minutos finais, o Cholo foi picando mais o jogo, colocou o Kondogbia na vaga do Koke, aí depois colocou o Felipe na vaga do João Félix para reforçar a bateria antiaérea ali do Lecce, do Lecce contra o Manchester, que tentaria explorar essa bola aérea e cozinhou o jogo até o final, enfim, uma baita vitória do Cholo. Novamente, já disse no início do vídeo, muita gente critica o Cholo por ser um cara defensivo, retranqueiro, que amarra bastante o jogo, principalmente em mata-mata. Tudo isso consta, ele amarra muito o jogo, ele é cauteloso muitas vezes. A gente até lembra na eliminatória contra o Chelsea há 2 temporadas, pode ser? Uma temporada? Bem, confronto recente de Liga dos Campeões. Na temporada passada, no primeiro mata-mata do Chelsea contra o Lecce, em que o Chelsea pegou o Lecce fez uma linha de 6 defensiva, né? Enfim, foi até tema de muito debate, porque, como pode, como mandante, naquela época, Madrid não podia receber jogos de Liga dos Campeões e o jogo foi mandado fora da Espanha e o Chelsea acabou vencendo aquele jogo por 1-0, gol do Giroud, e muita gente criticou, como que faz isso, tal, jogar com 6 zagueiros, enfim. O Cholo tem disso, tem dessas, tal, mas fato é que ele monta times competitivos, times que competem, times que dão trabalho, times que podem ser, às vezes, nem tão bons tecnicamente assim, nem é o caso deste time, não tem nenhum brucutu nesse time que foi a campo hoje, todos muito bons jogadores, brucutu, talvez o Savic seja um jogador tecnicamente menos hábil,
e o Giménez seja um jogador mais conhecido pelo vigor físico e pela imposição do que exatamente pela técnica, mas do meio para frente são jogadores que sabem tocar a bola e que sabem jogar. Então não dá para falar que o Cholo é uma porcaria de técnico. Ninguém fica num nível tão grande assim de disputa como é o Cholo no Atlético de Madrid se não for um grande técnico, e o Cholo para mim é um dos grandes técnicos da Europa, inclusive o técnico mais bem pago do mundo. Tem os seus defeitos, tem as suas virtudes. Algumas das virtudes são catapultadas em duelos de mata-mata como este. Um time que não desliga em momento algum, um time que está toda hora ali disputando, sendo incisivo, sendo bastante ativo dentro, fora de casa, e num ambiente como foi o de Old Trafford contra o Manchester United se sente confortável, aliás, se sente mais confortável do que se pegasse outro adversário em que talvez tivesse que propor mais o jogo. Então, um mérito absurdo aí para o Atlético de Madrid, que se classifica, tá nas quartas de final, e o Manchester United cai nas oitavas de final com um ponto, né? Cristiano Ronaldo, a partida foi discreta, a eliminatória dele foi discreta, isso é fato. Mas talvez as pessoas, no geral, tenham que se contentar. Da mesma forma que o Messi caiu com o Paris Saint-Germain e nos últimos anos tenha caído seguidas vezes antes, talvez, do que um cara do nível dele, Messi, devesse cair com o Barcelona, caiu e em vários vexames nos últimos anos. Cristiano Ronaldo faz 3 temporadas que ele cai nas oitavas de final e não sendo decisivo nos jogos. Foi assim contra Lyon, naquela Liga dos Campeões que acabou sendo decidida em Portugal. Foi assim na temporada passada, ainda pela Juve, contra o Porto, em que a Juve acabou sendo eliminada pelo Porto dentro do Allianz Stadium, e agora, nas 2 eliminatórias, ele foi bastante discreto. Enfim, claro que não depende só dele, mas ele, por ser o senhor Champions, também precisa ser cobrado, claro. Enfim, acabou não indo bem e fica naquela, né? A gente tá vendo a história passar e faz tanto tempo que Cristiano Ronaldo e Messi estão no auge que a gente cobra muito deles. Mas talvez já seja a hora de ceder espaço para outros, né? E, enfim, não vai mudar a história gigantesca que os dois têm, tanto o Messi quanto o Cristiano Ronaldo. A Leti nas quartas de final, assim como o Benfica. Pois é, o Benfica bateu o Ajax, fazer um vídeo para os 2 jogos, né? Já que estamos sem acesso à plataforma que dá para dividir os 2 jogos, bonitinho e tal, vamos colocar os 2 na mesma análise. E uma surpresa, aliás, uma zebra, na minha opinião, um jogo que o Ajax era bastante favorito, um confronto que o Ajax era bastante favorito. Foi assim na luz, um time que deu as cartas, que foi para cima, que tem lá todo o seu ritmo, né? O Ajax é um time que controla o jogo atacando. Não quer saber, se tá com a vantagem, tu tá ganhando por 5-0, tá perdendo por 3, vai para cima do mesmo jeito. E deu as cartas o jogo inteiro na Amsterdã Arena. O Erik ten Hag é um dos grandes pensadores aí do futebol mundial na atualidade. Um time que tem Dusan Tadic, que tem Berghuis, que tem Antony, que tem Haller, que tem Gravenberch, que tem Álvares, que tem o Mazraoui, que deve sair no meio da temporada. Enfim, um timaço do Ajax, que acabou parando no, podemos dizer, ferrolho do Benfica, né? O Sport Lisboa e Benfica, que passou para as oitavas de final num grupo que tinha Bayern de Munique e Barcelona, enfiou 3 no Barcelona, ainda era o time do Jorge Jesus, que foi demitido no meio da temporada, depois de tomar uma sapatada do Porto. Veio o Nelson Veríssimo, montou um time ali que competiu bastante na luz, conseguiu tirar muito do conforto do Ajax, embora o Ajax fosse para cima e atacasse. Na ida fez dois gols em Portugal e poderia ter sido bem sucedido nessas estratégias, caso tivesse lá a questão do gol qualificado, né, o gol geográfico, o gol que vale 2 sendo marcado fora de casa, mas isso foi abolido nas competições europeias e sul-americanas também. Libertadores e Sul-Americana também não tem isso nessa temporada. E aí, para hoje, o Ajax teve a estratégia de tentar amassar o Benfica. No primeiro tempo, inclusive, foi um mar de finalizações. O Ajax terminou a primeira parte com 9-1 em finalizações, posse de bola esmagadora. Em muitos momentos era possível ver um 3-1-6, 6 atacantes empurrando a linha defensiva do Benfica para trás.
com um cara na saída de bola, no caso o Álvares, fazendo essa articulação das jogadas junto dos três zagueiros com o Blinds. Na verdade eram quatro, né? Mas o Blinds funcionava como terceiro zagueiro pela esquerda quando o Mazraoui se lançava à frente, né? Muitas vezes por dentro, justamente porque o Antony é o ponta, o cara responsável por abrir o lado do campo pela direita. E o Benfica, do jeito que deu, né? Do jeito que deu, se fechou muito, marcação muito próxima à área. Eu até tive uma certa nostalgia, lembrando daquele Chelsea campeão da Liga dos Campeões 2011-2012, que jogava com o Roberto Di Matteo, que era interino, e montava um catenaccio desgraçado, com o Drogba sendo o cara mais adiantado na intermediária defensiva do Chelsea. O Benfica foi mais ou menos isso, com o pobre do Darwin Núñez, centroavante uruguaio de muito boa qualidade, inclusive, muitas vezes voltando pela esquerda para marcar o Mazraoui, que é uma lateral que vai para frente, não tem muito freio, e o Benfica se segurando, do jeito que dava, o Vlaco Dimos fazendo boas defesas, em vários momentos a bola teimando em não entrar para o Ajax, o Benfica se segurando, o 0-0 estava de bom tamanho, vamos para a prorrogação, do jeito que desce, quiser pênaltis eu assino aqui, e no final, na reta final de jogo, aos 77 minutos, faltando 13 para acabar, Darwin Núñez, uruguaio de muito boa qualidade, é visto no Uruguai, assim como o Agustín Álvarez Martínez, do Peñarol, é visto como um possível sucessor da dupla Cavani e Suárez, né, que podem disputar sua última Copa em 2022. Darwin Núñez, um faro de gol apurado, a única finalização dele no jogo. Bola alçada na área pelo Grimaldo, ótimo jogo do lateral esquerdo do Benfica, inclusive. O Núñez antecipou o Onaná e mandou para o fundo do gol. Uma finalização no alvo, das 4 que o Sport Lisboa e Benfica deu no jogo inteiro. A única no alvo, a única que balançou as redes. O Ajax não acertou o alvo no segundo tempo, pressionou, teve o favoritismo inteiro, enfim, deu quase 20 finalizações na partida, mas vence quem marca, e quem marcou foi o Benfica, 1-0 gol do Núñez, eliminatória absurda, certamente vai entrar para a história dos confrontos de Liga dos Campeões. O Benfica, que é bicampeão da Liga dos Campeões, contra o tetracampeão o Ajax. O Benfica, tricampeão Ajax, melhor dizendo, tricampeão Ajax contra o bicampeão Benfica, vai entrar para a história como uma retranquinha, uma retranquinha aí do Benfica, que inclusive vai ser um dos queridinhos do sorteio, talvez o queridinho do sorteio na sexta-feira. Na sexta-feira tem o sorteio tanto da Liga dos Campeões, para as quartas de final, o caminho até a França, né, o caminho até o Stade de France, né, que vai ser a final lá em Saint-Denis. Vai ter o sorteio das quartas de final da Champions e já o caminho, ou seja, os confrontos de semi e todo o caminho para saber quem vai para a final. E os confrontos também de Liga Europa e Conference League, né, que são as outras duas competições da UEFA. Já estão nas quartas de final da Liga dos Campeões Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid, Benfica, Atleti, e tá faltando um time que eu confesso que vou ter que consultar os universitários aqui, Manchester City. Então, Manchester City, Liverpool, Ajax, melhor dizendo, Benfica, o Real Madrid e o Bayern de Munique. Na quarta-feira, amanhã, portanto, os outros 2 classificados vão ser conhecidos, Chelsea ou Lille. Primeiro jogo em Londres, o Chelsea venceu por 2-0 e deve cravar a sua classificação em Lille Metropole amanhã. E Juventus e Villarreal, primeiro jogo no Estádio de la Cerâmica, no El Madrigal, empate por 1-1. Quem vencer avança, se tiver empate, prorrogação, pênaltis. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha curtido, um formato mais raiz, sem corte, sem imagem, sem GC, sem nada, mas tudo isso para manter o conteúdo ativo da Liga dos Campeões, que é uma competição bacana. Não é a maior de clubes do mundo, porque eu amo a Libertadores de América, mas é uma competição sempre marcante, com jogos espetaculares, como foi a vitória do Atleti por 1-0 e como foi a histórica vitória do Benfica lá na Johan Cruyff Arena. Espero que você tenha curtido. Você que ainda não viu os vídeos da playlist da Liga dos Campeões, acompanha aí, tá na descrição do vídeo, aí na parte de baixo.
Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se no canal. E se você ainda não ativou o sininho de notificações, não perca tempo, meu querido. Inscreva-se e ative o sininho, porque a gente vai aos trancos e barrancos mantendo as análises dos jogos da Liga dos Campeões. Porque deu Alete! Alete 1, 0 Manchester. E quem critica o Cholo, boa pessoa não é. Um abraço e até a próxima.